Glória a Deus. Bom dia, paz do Senhor. Amém. Quantos creem que Deus está no nosso meio? Digam glória a Deus. Amém. Coloque-se em pé, por favor, aí no seu lugar. Você que já recebeu a palavra através dos louvores, das orações. Eu queria te desafiar, então, a dar um aperto de mão ou um abracinho a 3 ou 4 pessoas e dizer para ele: você é um abençoado do Senhor. Você é uma abençoada do Senhor. Só quem é abençoado vai dizer: você é um abençoado, uma abençoada. Agora, não pode pedir dinheiro emprestado, estou vendo daqui. É abençoado, mas não exagera, tá bem? Somos abençoados do Senhor. Glória a Deus pela sua vida. Que bom estarmos juntos, adorando ao Senhor. Quantos creem que Deus está no nosso meio? Digam aleluia, glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda em pé, eu quero ler com você um texto que está em 2 Coríntios, capítulo 2. 2 Coríntios, capítulo 2. Quantos creem que Deus tem algo a nos falar ainda mais hoje? Digam amém. Amém. Eu preciso receber aquilo que Deus tem preparado para a minha vida e quero abrir o meu coração, porque afinal de contas o pregador sempre é o Espírito Santo, sempre é o Espírito de Deus, Ele é o pregador, nós apenas somos canais, não podemos ser reservatórios, temos que ser canais para que a água do Senhor passe através de nós e alcance as nossas vidas. Então o Espírito Santo, que é o pregador por excelência, está aqui nesse lugar, mora em mim, mora em você, quer através da sua palavra nos ensinar algo muito especial em nome de Jesus. Vamos ler 2 Coríntios 12, versículo 7. Vamos louvar a Deus pela vida dos nossos pastores, o Sidson, Kênia, que estão lá no retiro de casais, e outros pastores também. Louvado seja Deus pela vida deles. Certamente eles estarão renovados, não é? Quando regressarem, quem sabe no próximo, no ano que vem, muitos de nós estaremos lá no retiro, incluindo a pastora Ivone. Senti que alguém pegou a profecia aí. Não vai ficar com filho de ninguém, vai para o retiro. Amém, glória a Deus. A palavra de Deus diz o seguinte, 2 Coríntios 12, 7. E para que não me ensoberbecesse, ou seja, para que eu não me orgulhasse, com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne. Diga assim comigo, espinho na carne. E o Paulo diz ainda, esse espinho na carne era um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que eu não me exaltasse. Por causa disso, orei, pedi ao Senhor, quantas vezes? 3 vezes orei para que o afastasse de mim. Então ele, o Senhor, me disse, a minha graça te basta. Qual foi a resposta do Senhor? Diz assim para o Senhor, a tua graça me basta. Deus disse para Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder, o poder do Senhor, aperfeiçoa-se na fraqueza. E de boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias. Tem que ser crente para dizer uma frase dessa, né? No versículo 10. Sinto prazer nas perseguições, nas angústias por amor a Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Vamos orar ao Senhor. Feche seus olhos em nome de Jesus. Hoje a palavra que Deus colocou no meu coração tem como tema espinhos do coração. Como é que nós podemos lidar com os espinhos do nosso coração? Como é que nós podemos enfrentar os espinhos da nossa alma, os espinhos da nossa vida? Por isso eu quero que você feche seus olhos e diga, Deus, a tua graça me basta. Deus, obrigado pela tua graça, pelo teu sustento. Obrigado, Senhor, porque se eu fosse aqui fazer uma lista, e tu sabes, são tantos os espinhos, são tantas as dores, são tantos os momentos de decepção, são tantos os momentos de choro e lágrima, muitas vezes silencioso e solitário, mas a tua graça tem me sustentado. Durante todos esses anos que eu tenho andado contigo, Senhor, eu tenho visto, a tua graça é suficiente.
A tua graça é infindável, ela não termina. As tuas misericórdias se renovam todas as manhãs. Por isso eu quero te convidar a orar e falar: Deus, tu conheces os espinhos do meu coração, todos eles. Tu conheces os espinhos do meu coração, todos eles, até aqueles que eu nunca disse para ninguém, o Senhor os conhece. E também quero te desafiar agora, nesse mesmo espírito, a fazer uma oração intercessória. Eu creio muito na intercessão, eu sou fruto da intercessão. Eu queria que você tocasse aí no ombro de alguém, de uma forma bem sutil, bem suave. Ou se quiser pegar na mão também pode. Mas alguém que está aí do seu lado direito, do seu lado esquerdo, talvez no banco aí da frente. E eu quero que você ore e diga: Deus, abençoe meu irmão, a minha irmã. Tu conheces os espinhos dele, os espinhos dela. Talvez eu não conheça, mas tu conheces. Tu conheces a intimidade da minha irmã, a intimidade do meu irmão. Tu conheces aquilo que está espetado lá no fundo da alma dele. Tu conheces aquilo que está fincado, a machucar, a sangrar, a doer. Tu sabes, ó Deus, aquilo que está a espetar, quem sabe, há tantos anos, há tantos dias. Por isso eu peço, Senhor, que o Teu Espírito, que é o nosso Consolador, venha, Pai, em nome de Jesus. Nós fazemos esta oração profética, liberamos uma palavra agora profética, para que esta minha irmã, este meu irmão aqui ao meu lado, direito, esquerdo, à minha frente, atrás de mim, seja agora, Pai, curado, tocado pelo Teu Espírito Santo. Porque o espinho dele, o espinho dela, seja, Senhor, tocado, seja, Senhor, sarado, seja, Senhor, renovado, para que o Teu Espírito Santo se manifeste na fraqueza dele, na fraqueza dela, porque o Teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Senhor, vai repreendendo toda a hoste do mal contra o meu irmão, vai profetizando isso. Vai liberando esta palavra de restauração. Senhor, aqui na minha frente, do meu lado, há uma família. Senhor, há um lar, há um adolescente, há uma mãe, há um pai. Senhor, vai restaurando os espinhos desta família. Vai trazendo cura e vitória sobre os espinhos desta casa, Senhor. Porque o Teu poder se aperfeiçoa, é na nossa fraqueza mesmo. O Teu Espírito é poderoso para tratar e curar os espinhos do nosso coração. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso nós Te adoramos nesta manhã. Por isso nós voltamos aqui neste lugar sempre e sempre. Porque o Senhor conhece os espinhos do nosso coração e sabe aquilo que nós necessitamos. Por isso nós Te rendemos o nosso coração. Por isso nós Te depositamos, Senhor, espinhos que nunca falamos, espinhos, ó Deus, que doem há tantos anos, espinhos que machucam há tantos meses. Nós queremos que o Teu Espírito tenha lugar em mim, e lugar nos meus irmãos, para que nós saiamos daqui hoje sabendo que ainda que tenhamos espinhos, a Tua graça é suficiente para nós. Esta é a oração da Tua igreja, Senhor, em nome de Jesus. Podemos dizer amém? Amém? Abraça o teu irmão, diga: Deus te dá vitória nos teus espinhos. Deus te dá vitória nos teus espinhos. Deus te dá vitória nos teus espinhos. Pode tomar o seu assento em nome de Jesus. Pode tomar o seu assento em nome de Jesus. Eu quero ser bem breve nesta palavra. Se você puder apontar algumas coisas, abra aí o seu telemóvel naquela partezinha do bloquinho de notas. Ou se você quiser gravar também, enviar depois para alguém. Os irmãos sabem... Quando já tinha ouvido falar sobre o espinho na carne de Paulo? Levante uma de suas mãos. Ai, que bom pregar para gente que conhece a Bíblia. Facilita muito a vida do pregador. Esse é um dos temas mais polêmicos e mais misteriosos da Bíblia. A Bíblia não conta com detalhes qual era o espinho na carne do nosso irmão. Não há uma indicação clara. Ele só diz que tem um espinho. E esse espinho, ele orou a Deus, quantas vezes? 3 vezes, e disse: Deus, esse espinho me machuca, esse espinho dói, esse espinho já me acompanha, e esse espinho é um mensageiro de Satanás usado para me esbofetear. Eu sinto dor, eu sinto tristeza, e olha, se o senhor puder, se faz favor, se Paulo fosse português, se faz favor, se o senhor puder, tira de mim. E aí então Deus ouve, entende. Paulo eu conheço, eu sei, eu entendo de espinho, mas eu queria te dizer que eu não vou tirar. Me lembro quando era seminarista, eu ia dizer quando era jovem, mas ainda sou, né?
apesar de ser avô. Eu li um livro, eu escutei alguém dizer, não parece, isso é de Deus. Eu preciso apontar isso, gravar. Irmã, repete ao final, por favor, quando eu estiver deprimido, eu ouvi essa frase, não parece. Eu li um livro, recomendo que você leia, o título do livro é assim, Quando Deus Responde Não. E o autor faz uma análise de 4 grandes nãos da Bíblia. O não para Moisés, o não para Davi, o não para Jesus e o não para Paulo. Alguns autores tentam, alguns teólogos mais respeitados tentam elucidar qual seria o espinho na carne de Paulo. Há algumas hipóteses. Por exemplo, alguns autores dizem que Paulo poderia ter graves problemas de enxaquecas. Alguém aqui sofre desse mal? Enxaqueca. Ah lá, tem um ali que sofre, 2, 3. A pastora Priscila também sofre. É um problema gravíssimo, horrível, dói demais. Alguns acham que Paulo pudesse ter um problema de visão. Tivesse um problema grave nos seus olhos. A partir, inclusive, da sua conversão. Lembra que ele ficou cego alguns dias? E aí teve que o irmão orar por ele. Então, a partir daquele dia, Paulo teria sido, então, acometido de um problema de quase cegueira. Não sabemos. Lá no céu, vamos perguntar. Quantos estarão no céu para perguntar? Amém. Glória a Deus. Alguns dizem que poderia ser um problema de epilepsia. Talvez. Outros podem dizer que talvez fosse malária. Não sabemos. O que nós sabemos é o seguinte. Paulo escreve aos Coríntios e diz, gente, eu tenho um espinho na carne. Desculpem, vocês acham que eu sou o grande Paulo, vocês acham que eu sou um homem destemido, vocês acham até que eu não tenho muitos problemas, mas desculpa vos dizer, eu tenho um espinho na carne. E nós podemos dizer como Paulo, sim ou não? Olha, talvez a gente olhe para alguém e diga assim, não, mas esta família é abençoada. Esta família não tem problema. Esta família, este casal é sempre bem resolvido, eles não discutem, eles não brigam. Esta família não há problema, aquele filho nunca é rebelde. Olha, presta atenção. Todos nós temos espinhos na nossa vida, sim ou não? E esses espinhos doem. E esses espinhos nos fazem chorar. Esses espinhos nos fazem sofrer. Esses espinhos até roubam muitas vezes a nossa fé e a nossa comunhão com Deus. E o Paulo então ele segue dizendo, gente, eu peço desculpa para vocês, mas eu tenho que lhes dizer, eu tenho um espinho que dói muito. Esse espinho me faz sentir humilhado. O diabo usa esse espinho para desver e esfregar no meu rosto e dizer, onde é que está o teu Deus? Onde é que Deus está? Onde é que Deus está que não tira esse espinho de você? Onde é que Deus está que não ouve a tua oração? Onde é que Deus está que não muda a sua história? Quantos de vocês já se sentiram assim? Eu já me senti assim muitas vezes. Eu olho para o espinho e olho para Deus e falo, Deus, por que o Senhor não muda isso? Por que é que uma palavra tua resolve, um gesto teu muda toda a circunstância, mas por que é que você não faz? Alguém já teve essa sensação de angústia, de orar com Deus? A oração da angústia. Paulo orou assim. Alguém está a entender o que Deus está a falar? Diga amém. A carta aos Coríntios é uma carta, especialmente a segunda carta, é uma carta autobiográfica. Autobiográfica. Paulo fala muito sobre ele. Das suas dores, das suas decepções, dos seus alvos, dos seus medos, das suas angústias, dos seus propósitos, das suas viagens, das suas perseguições. Ele fala muito sobre ele. E aqui no 12, ele fala do seu espinho na carne, que dói. E ele ora e pede para Deus, Deus, tire isso de mim. Eu tenho dificuldade para viver com isso. E Deus diz, Paulo, a minha graça é suficiente para você. Eu sei que o espinho dói, mas a minha graça é suficiente para você. Quantos aqui querem descansar na graça do Senhor? Digam amém. A graça do Senhor é suficiente para nós. Você não pode sair daqui esquecendo dessa verdade. Eu também tenho aflição, é isso que Paulo quer dizer. Eu também tenho luta no meu coração. Se fosse hoje, Paulo ia dizer, eu também fico com raiva. Eu também às vezes não quero orar. Eu às vezes quero matar alguém. Eu às vezes quero enforcar alguém. Espero que não seja alguém tão próximo. Eu às vezes quero desistir. Chutar tudo para o alto.
Eu às vezes quero abandonar as coisas. Eu às vezes quero voltar e regredir e esquecer e abandonar os meus sonhos, os meus projetos, porque parece que a coisa não vai. Espinho na carne. Mas Deus tem uma palavra para nós nessa manhã. Deus tem uma palavra de restauração, de como é que nós podemos lidar com esses espinhos do nosso coração. Louvado seja Deus. Minha filha Beatriz, que está lá na salinha, tem 10 anos. O ano passado disse: pai, eu tomei uma grande decisão na minha vida. Fiquei preocupado, porque 9 anos, uma grande decisão, é uma coisa que preocupa. Eles são precoces, mas essa palavra dela me assustou. Eu disse: qual foi a sua grande decisão? Ela disse: pai, eu pensei, eu orei, eu refleti e eu decidi que eu gosto mesmo é do Benfica. Eu quase caí duro para trás. Pensei que era uma coisa grave. E eu também estava achando, pensei, agora eu quero ser missionária lá não sei aonde, mas pai, eu amo o Benfica. Porque agora... Só que aí vem o espinho. A pergunta seguinte foi, disse: filha, que bom, é uma bênção, etc. Ela disse: pai, ela é portuguesa, né? Sabe como são os portugueses, né? É sem anestesia, direto, tá! É assim, pá, não tem anestésico. Português. Ela disse: pai, e tu? Aí enquadrou o pai. Porque o pai já tem outra escolha em termos de futebol. Mas pai, tu tens que ser do Benfica, pá. E depois o pá, que é mesmo você ficar, mesmo português. Tens que ser do Benfica? Como podes? Não pode ser. E pá, e conversa, e tenta argumentar. Ela está em oração, em jejum até hoje pela minha vida. Para que eu me converta ao benfiquismo dela. Mas a equipa que mora no meu coração, eu não vou dizer qual é, mas eu sou muito fã do apóstolo São Paulo. Só vou dar essa dica, né? Só vou dar essa orientação. E aí ela não entende, e é um espinho para ela, o fato do pai não ser do Benfica. Alguém aqui é do Benfica também? Uau! Temos que orar para esse pessoal, né? E veja, para eles serem libertos, né, desse espinho. Veja, para ela é um espinho tremendo. Ela vive com isso. Para ela está espetado dentro dela. Vocês orem por ela, faz favor. Ela pede, ela insiste diariamente. Gente, o que pode ser um espinho? Vou te dar alguns exemplos. Um espinho pode ser um problema emocional. Tem gente que vive com esse tipo de espinho. Crises de ansiedade, ataques de pânico, crises depressivas. Crises de desânimo, problemas emocionais. Isso pode se tornar um grande e grave espinho na sua vida, ou na vida de alguém que você ama. Um espinho também pode ser o fim de um relacionamento. Alguém que você amou, alguém que você entregou o seu coração, alguém que você depositava expectativas, de repente, o relacionamento acabou e a dor, o luto amoroso é algo extremamente grave e muitas pessoas demoram anos para se recuperar. Isso é um espinho, sim ou não? É. O espinho também pode ser o vazio da solidão. O vazio da solidão, mesmo que a gente esteja cercado de pessoas, mas a gente se sente só. Não tem gente para partilhar o coração, de partilhar a vida, é correria, paga a conta, vai ao CEF. Já revelei o que é CEF. Serviço de Estrangeiros Frustrados. E vai ao CEF, e vem, e volta, e vem. E paga a conta, mas é um vazio. Fica triste, não tem com quem pagar. É um espinho na carne. Tem gente que vive com o espinho da rejeição. Do pai, da mãe, do tio, da família, do esposo, da mulher. Espinhos da rejeição dói muito. Sim ou não? E se nós não tratarmos isso vai sendo carregado, levado por anos e anos. Daqui a pouco a gente rejeita o filho, rejeita amigo, se fecha, fica solitário, sozinho. Não consegue amar ninguém, não consegue confiar em ninguém. É o espinho da rejeição, espetado na alma. Nós precisamos da graça do Senhor para lidar com isso, em nome de Jesus. Deus está nesse lugar, eu sei que Deus já está agindo no nosso meio, em nome de Jesus. Você sabe que a solidão tem um efeito no teu corpo mais equivalente a uma pessoa que fuma 15 cigarros por dia. A solidão destrói o nosso corpo como se a gente fumasse 15 cigarros por dia. Por isso que Jesus criou a igreja,
para que a gente tenha comunhão. Por isso que o diabo quer que a gente se afaste, espeta espinho em você, para que você se afaste, fique brigado, não venha. Mas você tem que rejeitar isso e vencer em nome de Jesus. Estar firme com a igreja do Senhor. Espinhos. Pode ser uma guerra na tua mente. Às vezes a gente vive com a guerra mental. A maior batalha é a batalha da nossa mente, sim ou não? Meu maior inimigo sou eu mesmo. Aquela guerra mental que te leva para frente, mas às vezes te puxa para trás. Não te deixa evoluir, não te deixa crescer, não te deixa decolar na vida. Espinho, espetado, alguma coisa há dentro de nós que não nos deixa evoluir, crescer, prosperar, avançar. Uma guerra mental que nos perturba, nos deixa instáveis. Sai da igreja animado, sai da igreja feliz. Segunda-feira, se tanto, já perdeu. Parece que há um vazamento, parece que há um furo que espetado em nós, que rouba aquilo que Deus projetou, que Deus plantou em você. Você vai rejeitar isso em nome de Jesus. Você vai sair daqui cheio da presença do Senhor, cheio da graça do Senhor. E toda instabilidade, toda crise mental caia por terra na sua vida, em nome de Jesus. Esse espinho pode ser um relacionamento doente, tóxico, violento, doentio. E há muitos anos você convive, abusador. É um espinho espetado no seu coração, você convive com isso. E você ora e pede e clama, Deus, trata esse espinho. Às vezes o teu espinho é aquela pessoa que vive com você. Conhece porco espinho? Tem gente que tem a síndrome do porco espinho. Eu quero que você abençoe alguém, bota a mão na cabeça dessa pessoa que está aí no seu lado e diz assim, em nome de Jesus, eu repreendo todo espírito de porco espinho da sua vida, em nome de Jesus. Essa parte foi fácil, agora a parte difícil. Põe a mão na sua própria cabeça. Diz assim, eu repreendo, em nome de Jesus, todo espírito de porco espinho sobre a minha vida. Menos gente orou agora, você viu? Você vai sair daqui desse lugar, o teu lado do porco espinho vai fazer assim, ó. Ele quer aflorar, porque o velho homem aflora o tempo inteiro. Sim ou não? O tempo inteiro. Aqui nós somos lindos, maravilhosos, passamos até perfume, até tomamos banho para vir à igreja. Aquela porta para fora que começa a guerra. No estacionamento, você vai, tem gente que sai da igreja, já briga no carro. Na casa de banho, passou dali, já porco espinho, já ataca, já espeta, já fere, já magoa, já machuca. Parece que não recebeu nada de Deus, nada de Deus. Parece que não durou nada. Segunda-feira parece que nem veio ao culto domingo. Nós temos que resolver essa situação dos espinhos da nossa alma. Deus nos trouxe aqui hoje para que nós sejamos tratados pelo Espírito Santo do Senhor. Se você crê, aplaude a Jesus porque Ele merece. A minha graça te basta, diz Jesus para Paulo. Ou seja, seja um transtorno mental, seja uma relação doente, seja um espinho que você tem que conviver, seja um ataque de rejeição contra você, seja um amor não correspondido, seja um fracasso na sua vida profissional, seja uma culpa que você carrega, espinho, 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 espetado. Paulo vai dizer assim para nós, a graça de Jesus é suficiente para te curar. Você não vai sair daqui hoje de manhã sem lembrar forte no teu coração de que a graça do Senhor abraça você, alcança você, ilumina você, muda você, restaura você. Graça é o bem que eu não mereço, mas Deus me dá. Misericórdia é o mal que eu mereço, mas Deus não me dá. Por isso que o nosso Deus é um Deus de graça e misericórdia. Graça é o bem que eu não mereço. E Deus diz, é para você, toma, é meu amor por você, recebe. Misericórdia é o mal que eu mereço, porque sou miserável. E Deus diz, você é miserável, mas eu amo a tua vida. Então eu não vou dar esse mal que você merece, porque a minha misericórdia renovou-se nesta manhã. Por isso que o nosso Deus é um Deus de graça e misericórdia.
E é Ele quem nos fala nesta manhã. Por isso que Paulo vai dizer lá em Romanos 8:37, nem a morte, nem a vida, nem principado, nem potestade, nem anjo, nem demônio, nem coisas presentes, nem coisas futuras, nem o passado, nem o futuro, nem o espinho poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Por isso nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Você é mais do que vencedor. Com o espinho e tudo. Diga para quem está perto de você, você é mais do que vencedor. Ou vencedora, né? Faz aí a adaptação. Agora diz assim, com espinho e tudo, hein? Com espinho e tudo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero partilhar com você algumas lições que esse texto me ensina. Quantos querem então receber? Digam amém. A primeira lição que eu aprendo, aguarda isso. A primeira lição é assim, ó. A graça é maior do que o espinho. Eu tenho mente de professor, fui professor há muitos anos, então eu preciso organizar as ideias na minha cabeça, senão eu não consigo captar. Então eu preciso sistematizar. Então por isso que eu tento fazer isso com vocês, para eu entender melhor. Primeira verdade, diz assim, a graça é maior do que o espinho. Quando você tiver com o espinho, você vai lembrar desta primeira verdade. A graça de Deus é maior do que o espinho. O que o diabo quer nos convencer? De que o espinho é maior. O espinho é maior, tá vendo? Se Deus te amasse, não deixava você passar por isso. Se Deus te amasse, não tiraria isso de você. Se Deus te amasse, não responderia não para você e sim para o outro. Por que Deus faz isso? Então é o diabo tentando nos convencer de que o espinho é maior do que a graça. Mas você hoje vai sair daqui lembrando de que a graça é maior do que a graça é maior do que o espinho. Louvado seja Deus. Me lembro, quando eu e a Priscila nos casamos, vamos completar agora em novembro 23 anos de casados. Vocês veem como eu tenho boa memória. Os maridos aqui, não sei se têm boa memória assim como eu. Mas é porque eu casei num ano estratégico. Eu casei no dia 11/11/00. Foi uma tática psicológica que eu usei para nunca esquecer a data do meu aniversário de casamento. 11/11/2000. Então, em 2049, olha que coisa incrível, eu vou fazer 49 anos de casado. Fantástico. Vê como a minha memória é boa? No dia do nosso casamento, olha que interessante. O pastor que pregou, havia 1000 pessoas no nosso casamento. Eu já era pastor, eu ia pregar nas igrejas, e o pessoal avisava, casamento do pastor Wesley, dia 11 de novembro. Todo mundo se sentia convidado. No dia do casamento, eu conheci umas 300, umas 900, eu não sabia quem era. A Bíblia fala, né? Onde estiverem 2 ou 3 reunidos, haverá um bolo no meio deles. Crente não xinga, não chuta papagaio, não xinga ninguém, mas crente faz o quê? Come. Já vi um glória a Deus, tá vendo? É confirmação. O pastor que pregou, demorou 1h30 de sermão. Eu orando para ele morrer. Senhor, mata esse pastor. Meu amigo, mas imagina, eu com 23, a Priscila com 21, eu virgem, ela também. Eu falei, pastor, antes de começar, pastor, 3 minutos tá bom. 3 minutos, lê o versículo, despede o povo, você feliz. E ele 1h30 e prega, e eu orando para ele morrer. Pastor, tá bom. Eu dizendo amém, não é? Quando o pastor começa a demorar, a dizer, amém, aleluia, amém, glória a Deus, amém, amém. Ou seja, acaba, né? E ele pregou. Até que ele terminou, fomos para a festa, e aí fomos para o nosso apartamento, para a nossa lua de mel. Nós tínhamos uma viagem no dia seguinte para Santa Catarina, sul do Brasil. E aí então, naquela primeiro momento, aquela primeira noite, eu dizia, Senhor, capacita o teu servo agora. Me mostra o caminho da terra prometida, Senhor. Vocês vão entender onde eu vou chegar. A noite inteira de oração, com imposição de mãos, claro. Muito dom de língua, manifesto, evidente. Quando fomos dormir finalmente, eu vejo, apago todas as luzes, e aí, de repente, acordo, depois da vigília, uma luz acesa no corredor. Eu falei, esqueci de apagar. Para não dar crise com ela, fui lá e apaguei.
De repente eu abro o olho, a luz acesa. Falei, é demônio. Casamento de 2 pastores, o diabo ataca muito, né? Mas na lâmpada, nunca tinha visto. Senhor, repreende essa lâmpada aí. Fui lá e apaguei 3ª vez. Na 4ª vez que acendeu, ela disse, amor, preciso te contar uma coisa. Falei, Senhor, depois de uma noite abençoada, terra prometida, muralhas caíram nesse lugar, Josué prevaleceu. Ela diz, eu não durmo com a luz apagada. Eu falei, eu preciso te contar uma coisa. Eu não durmo com a luz acesa. Não tinha um pastor Cício para ligar, para resolver. Eu falei, então vamos fazer o seguinte. 23 anos depois, adivinha? Olha como a mulherada se defende. Só dormimos com a luz acesa até hoje. Porque também depois a vitória é minha. Por que eu estou a dizer isso? Porque naquele momento eu podia fazer uma opção. O que é mais importante agora? A minha vaidade, o meu ego, o meu conforto ou o nosso relacionamento, o nosso amor? E aí eu pude perceber que o nosso amor era maior do que aquele detalhe circunstancial da luz. É assim que a gente tem que ver a graça de Deus. A graça de Deus é maior do que o espinho. É assim que a gente tem que olhar para a graça de Deus. O nosso cérebro é muito negativista. Se eu pedir para você, escreva 10 coisas que te marcaram na sua vida, provavelmente 7 serão negativas, por alguma razão. Parece que a gente não consegue registrar e lembrar das coisas boas. Uma ruim que acontece, estraga o ano, estraga o casamento, estraga a igreja, estraga a família. Uma coisa que aconteceu. 9 foram ótimas, mas aquela uma parece que contamina todo o resto. Faz sentido? Não é assim que a gente faz às vezes? Estou a falar bem? Então, o Paulo, ele era especialista em espinho. Espinho era com ele. Jesus era especialista em espinho. Tinha até uma coroa de espinho para ele. Então, quando você pensar nos teus espinhos, eu quero que você lembre que você tem 2 opções. Ou você olha para a graça de Deus e diz, Deus, eu sei que esse espinho dói, mas a tua graça me sustenta. Sangra muito, mas o Senhor coloca bálsamo aqui. Ou você vive assim, ou você entra num estágio que eu chamo de estágio de revolta. Lembra do povo de Israel no deserto? Eles tinham 2 opções. Ou eles podiam viver revoltados por causa do deserto, ou eles podiam viver louvando pelo maná. O que eles optaram? Na maior parte do tempo, o que eles fizeram? Reclamavam do deserto. Então eu não quero ser um murmurador no deserto. Eu quero ser um adorador pelo maná que Deus me manda. Mas e o deserto, pastor? No deserto, vamos em frente. Enquanto vai no deserto, vamos adorando a Deus pelo maná que Ele envia para nós, todos os dias. Sabia que Deus tem maná para você? Diga para quem está do seu lado, Deus tem maná para você. Como é que Deus manda o maná? De várias formas, Deus é muito criativo. Um versículo que você manda no WhatsApp para alguém, aquele é o maná de Deus para você naquele dia. De repente alguém lembra de, olha, eu vi essa música aqui do cantor tal, manda no seu zap. Tá, pum, aquele é o maná, Deus mandando maná para você se alimentar. Eu tenho uns amigos aqui da igreja, uns irmãos, que me mandam historinhas, coisas engraçadas, humor, mensagens. Eles não sabem, mas aquilo muitas vezes salva o meu dia. Salva o meu dia. Aquela coisa engraçada que ele me mandou, aquela piada engraçada, aquela coisa que eu vi, aquela mensagem, aquele versículo, aquela música que vem no meu Instagram, aquilo muitas vezes salvou meu dia. E Deus fala comigo, é o meu maná para você agora. Coma. Eu sei que o deserto está espinhoso, mas eu vou te sustentar, o meu maná vai alimentar você. Deus tem maná para nós, tem comida boa. Abra sua boca, a torneira de Deus está aberta para você se alimentar. A primeira verdade, então, você já esqueceu, mas eu vou te lembrar. A graça é maior do que o espinho. Não esquece isso daí. Segunda verdade que eu entendo nesse texto. A graça enxuga as lágrimas que o espinho causou. Quem entendeu diz amém. Repete assim, as lágrimas, a graça enxuga as lágrimas que o espinho causou. Sim, presta atenção. Não é que a graça impede o espinho.
Não é que a graça impede o espinho. A graça enxuga a lágrima que o espinho causou. Alguém percebeu a diferença? Eu sei que tem gente pregando por aí, que quando a gente tem Jesus, os espinhos acabam. Isso não é verdade. Isso não é evangelho. Isso não é a palavra de Deus. A graça de Deus não anula os espinhos. Ninguém está isento dos espinhos da vida. Ninguém pode ser o melhor cristão. Paulo era especialista em espinho. Morreu debaixo da ordem do imperador Nero no ano 68, cortaram a sua cabeça e uma senhora chamada Lucina pegou o seu corpo, enterrou ali nos foras do muro de Roma. Mas morreu assassinado, morreu crucificado. Isaías morreu rasgado ao meio. A graça não enxuga as lágrimas. A graça não anula a lágrima, a graça enxuga, a graça consola. Eu quero que você saia daqui nesta manhã grato pelo consolo de Deus na sua vida. Deus não tira o espinho, mas Ele te abraça. Ele chora com você. Ele sabe o que dói. Ele conhece o seu conflito emocional. Ele sabe o pecado que você está tentando vencer e não consegue. Ele vem e diz, vamos junto, vamos lá nós dois. Ele enxuga a lágrima do teu coração. Ele chora junto com a sua igreja. Esse é o nosso Senhor. Eu louvo a Deus porque Jesus é assim. Você tem que lembrar de quem você é. Você é filho de Deus, lavado no sangue do Cordeiro. Lembra de quem você é. Jesus te fez para te amar e para se relacionar com você. Gostei de um rapaz que disse, alguém o chamou de feio, né? Você é feio. Ele disse, eu não sou feio. Eu sou diferenciado. Deus me fez diferenciado. Fala para quem está do seu lado, você é diferenciado. Deus está conosco nos espinhos da nossa vida. Quem crê diz amém. Vamos aplaudir a Jesus, louvado seja o Senhor. E a gente caminha machucado. Eu já contei para vocês aqui numa outra pregação, vou contar outra vez. Eu sou da geração do mertiolate. Mertiolate era um antisséptico para os portugueses que não conhecem o mertiolate. Para os mais jovens, era um antisséptico que as nossas mães passavam quando nós magoávamos. Aquilo foi inventado pelo Satanás. Isso é certeza, é uma convicção teológica minha. Satanás não tinha nada para fazer, falou, vou inventar uma coisa que quando o jovem Wesley machucar, vai doer mais quando passar. Então, mertiolate. Então eu era muito do mundo da bola, do futebol, muito. Então às vezes ia jogar futebol, descalço, e aí ia chutar a bola, a tampa do dedo ia junto. Tinha que pedir de volta, desculpa, a tampa desse dedo é minha, põe aí, devolve. Aquela bola de sangue. E chegava em casa, e como é que encara a mãe nessas horas? Porque a mãe sempre tem aquela frase. Qual é a frase da mãe? Olha como é manifesto o demônio, tá vendo? Sempre. Eu te avisei. As mães, depois elas viram esposa e continuam com a mesma frase. Mãe, machucou. Aí o que a mãe vem? Com o medicamento do Satanás. Ela diz, põe o pé aí. Põe o pé. Aí ela vem com gosto, com graça. Tira aquela pazinha, era uma pazinha. Lembra disso? Ó, quanto trauma no nosso meio. Gente traumatizada nesse lugar. Ela vinha e passava. Quando aquilo entrava em contato, eu não sei se em Portugal tem algo parecido com uma medicação assim. Porque eles falam, betadine. Betadine não arde nada. Aquilo era o demônio em pessoa, né? No caso, em remédio. Quando a mãe passava, a dor era pior do que o dedo que estava arrebentado. Mas sabe o que acontecia depois? Não, sarar depois. Sabe o que acontecia depois? Metia o tênis no meu pé e voltava a jogar. Que é para arrebentar o outro. Você acha que uma tampa de um dedo arrebentado ia me impedir de jogar bola? O sangue de Jesus tem poder. Como diziam os portugueses, não estás a ver bem, pá. Era machucado mesmo. E vamos lá. Está doendo? Não, está ótimo. Igual a Beatriz na praia de Carcavelos no verão. Está roxo, o lábio roxo, o olho roxo. Está frio, Beatriz? Não, tá quente, pai. Não quer perder a bênção. Tem gente que assim, magoa a tampa do dedo e some da igreja.
Magoou a tampa do dedão, não vem mais para o culto. Abandona Deus, não vou orar mais, não quero mais saber. Deus não me ouviu, Deus está me deixando com muito espinho. Temos que ler mais a vida de Jesus, a vida de Paulo. Talvez alguns de nós, se passássemos 0,0000001% do que Paulo passou, já tivesse abandonado a fé. Mas que bom que nós temos esses exemplos aqui registrados para inspirar nossa fé, para inspirar o nosso coração e dizer com espinho e tudo, Deus enxuga, Ele enxuga as lágrimas que o espinho causou. Às vezes o espinho vai infeccionar, às vezes o espinho vai infectar o seu coração, às vezes vai causar pus no seu coração. Há tantos anos, há tanto tempo lutando com a mesma coisa, a mesma dor, a mesma situação, o mesmo espinho, não muda, não melhora. Infeta, infecciona. Mas é aí que nós temos que lembrar do Espírito Santo que chora conosco. Posso ouvir um amém? Vamos aplaudir o Espírito Santo de Deus. Ele é digno de louvor. Caminhando para o fim. A graça é maior do que o espinho. Sim ou não? Amém? A graça enxuga as lágrimas que o espinho causou. Número 3. A graça nos motiva. Diga assim, nos motiva a prosseguir. É como se Paulo tivesse, Jesus dizendo assim, Paulo, a minha graça te basta para que você continue a pregar. Prega mais, vai em frente, Paulo, vai em frente. Continua fazendo o que você está fazendo. O Espírito Santo é um impulsionador. O diabo é furador de balão. A gente quer crescer, quer explodir na fé. O diabo quer furar o balão. Jesus é esse impulsionador que diz, vai em frente. Continua crendo, continua orando, continua testemunhando, abençoando o seu filho, continua abençoando a sua casa, continua profetizando conversão naquele parente que não é crente, continua trazendo ele para a igreja, continua sendo bênção, continua sendo instrumento nas minhas mãos, continua, vai em frente em nome de Jesus. Esse impulso, essa energia que nos leva para frente, é o que Deus tem para falar para nós. Isso é a graça de Deus. Porque o espinho me faz ficar revoltado, triste e querer parar. Ah, Jesus, com espinho não. Quantas vezes eu ministrei aqui para vocês, o Daniel Drummond ministrou, a pastora Ivone ministrou, o pastor Cício ministrou. Quantas vezes nós subimos aqui com espinho aqui, ó, espetado aqui. Às vezes aqui, né? Pastor, ou espetado aqui, nas costas. E tem que subir, e tem que respirar, e tem que... Tá bom, Jesus, vamos lá. E Jesus, é isso aí. Está sangrando, mas vamos lá. Põe um penso aí. Vai lá, vai em frente. Continua pregando, continua ministrando. Enfrentei uma situação na minha vida pessoal e familiar há talvez 2 anos, que eu pensei comigo, eu quero ir embora de Portugal. Acho que aqui não é mais o meu lugar. E Deus usou aquela circunstância para dizer, e naquele momento que eu dizia, eu acho que eu vou parar de pregar. Eu vou parar de ministrar. Sabe o que acontecia, pastor Ivone? Mais convites apareciam. Eu dizia, Deus, eu pedi para você não deixar ninguém me ligar, para não me convidar, para ministrar em lugar nenhum. E de repente tocava o telefone e vinha a mensagem. E no Instagram, e vai aqui, e vai ali, e vai lá. Eu dizia, mas por quê? E Deus me lembrou dessa passagem. Porque não é por você. Você é um instrumento. O meu compromisso é com a minha palavra. E eu quero usar a sua fraqueza como testemunho para outras pessoas. Ou seja, a nossa dor é o nosso ministério. Aquilo que dói hoje vai ser a área que Deus vai te usar amanhã. Aquilo que talvez você se envergonha hoje, amanhã Deus vai te usar para você ser uma referência para os outros. E dizer assim, olha, ela conseguiu apesar desse espinhaço, então eu também vou conseguir. Por isso que você não pode desistir, porque alguém se inspira em você. Alguém olha para você e se inspira, mesmo não conhecendo os espinhos que estão aí. Por isso que o Espírito Santo diz, vai em frente, Paulo, continua pregando, tem mais viagem para você fazer, cara. Tem mais carta para você escrever, tem mais igreja para você fundar, tem mais gente para você amar. Tudo bem, vai ter mais espinho para te espetar também. Mas a minha graça vai sempre te bastar. Eu queria que você lembrasse disso, que a graça de Deus
nos motiva a vai para frente, vai em frente, insista. Mas pastor, eu estou sem uma perna, estou sem um braço, cortaram minha mão, cortaram um dedo, estou a sangrar, levei pedrada. É assim mesmo. É assim que nós vamos chegar no céu. Sem um braço, sem uma perna, talvez sem um olho, mas o importante é chegar lá. E lá nós vamos receber um corpo glorificado. E vamos receber o abraço de Jesus. E Ele vai dizer, vinde benditos de meu Pai. Recebei por herança aquilo que vos está preparado. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode aplaudir ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que um dia há de nos buscar. Louvado seja Deus. A graça nos motiva a continuar. Eu vi uma receita ótima de uma senhora. Eu tento aplicar na minha vida. Ela disse, quando eu estou num dia muito difícil, e que vale um conselho para exemplo, mas é dia dos namorados, terça-feira, né? Então, algumas dicas. Alguns maridos vão dizer, pastor, obrigado, eu nem lembrava. Fica em off. Eu conheço o meu gado, estou ligado. A senhora disse, a estratégia que eu uso em dias muito difíceis, muito terríveis, espinhos muito dolorosos, quando eu estou numa crise muito grande, eu sempre ando com uma foto do meu marido. E quando ela está numa crise muito grave, numa tristeza muito grande, ela olha para a foto do esposo e diz, Deus, se eu consigo lidar com isso aqui, eu consigo lidar com qualquer coisa. Hashtag fica a dica. Pastora Priscila pratica isso diariamente. Por isso que ela é feliz. Pesquisa recente, mulheres que casam com um homem feio é mais feliz. Por isso que ela é assim, sorridente. A última lição que eu quero te deixar nessa manhã é o seguinte. Diga assim comigo, a graça restaura o amor por pessoas cheias de espinhos. Você acha que Paulo sentiu o quê por aquela igreja? Essa igreja era tão problemática que Paulo teve que escrever 4 cartas. 1, 2, 3 quartas. 2 se perderam. Nós só temos 1 e 2 Coríntios. Era uma igreja tão doente, tão problemática, que Paulo teve que escrever 4. Então, havia até um verbo na língua grega, na época de Paulo, que era korintianizomai. Korintianizomai significa viver na prostituição. Viver numa vida horrível. Viver como os coríntios era viver uma vida podre, uma vida ruim, uma vida longe de Deus. Eram gregos, metidos a cultos, inteligentes. Novo Testamento escrito em grego. Então a igreja era cheia de vaidade, cheia de eu gosto desse, eu gosto daquele, rachada, dividida, grupinhos. E Paulo diz, não, pare com isso. Vinham participar da ceia, era um almoço, era um banquete. Quem era mais rico comia melhor, trazia Big Mac, o outro ia no Burger King, coitado. Não tinha condição de ir, o outro era o Pizza Hut, o outro trazia churrasco, e os irmãos pobres, lá, não vou dizer lá porque pode ser pessoal, lá no fundão. A igreja era doente, a igreja era rachada. E Paulo diz assim, gente, eu amo vocês, eu quero que vocês sirvam a Deus, eu quero que vocês sejam melhores crentes. Mas como é difícil lidar com gente que parece, como eu disse, porcos espinhos. Amar o porco espinho é difícil. Talvez você tenha um filho adolescente que é um porco espinho. Sempre a responder mal, sempre a reagir mal, sempre a falar mal, sempre a dizer mal. Você precisa aprender a lidar com esse espinho. Às vezes, o espinho da vida de alguém sou eu. Eu me lembro de uma ovelha querida, há muitos anos, me procurou e disse, pastor, quero te comunicar que eu me apaixonei por uma outra mulher. Falei, cara, você não vai fazer isso. Infelizmente, vou deixar minha esposa, ele era da nossa igreja, e eu me apaixonei e vou embora de casa. Aí ele disse uma frase que me chamou a atenção, ele disse, pastor, eu falei, mas como assim? Ele disse, pastor, eu não resisti, ela é uma nave. Foi a primeira vez que eu ouvi essa expressão. Você não está entendendo, ela é uma nave, pastor. A única coisa que me veio à mente foi assim, se ela é uma nave, você é um ET. Como assim ET, pastor? Eternamente tonto. Você vai abandonar sua família, seus 2 filhos lindos, por uma aventura, só porque você achou uma nave? Sabe para onde essa nave vai te levar? Para o inferno infeliz. Sabe o que aconteceu?
Não adiantou. Ele embarcou na nave, envergonhando a família, a mulher, os filhos, porque ele achava que aquilo era uma coisa muito extraordinária na vida dele. E sabe o que Deus ministrou no meu coração? Eu tenho que amar esse cara. Eu tenho que amar esse porco-espinho. Eu tenho que amar essa pessoa e dizer para ele, Jesus te ama e pode mudar essa história. É difícil lidar com gente que a gente não gosta. É difícil lidar com gente que é muito diferente de nós, com gente que nos oprime. Você sabe que toda vez que você grita em casa, você está sendo um espinho na vida de alguém? Você sabe que toda vez que você bate uma porta, chuta alguma coisa, bate um copo, quebra um negócio, você está sendo espinho na vida de alguém? Sabia que toda vez que você oprime, grita, altera a sua voz, você está sendo um instrumento de Satanás para espetar no coração do seu filho, da sua filha, um espinho que talvez vai demorar para ser curado? Ah, pastor, mas é pequenininho, a criança não percebe. Engano seu. Criança é esponja, absorve tudo, o ambiente emocional da nossa casa, tudo. Tudo. Viu? Olha a confirmação. Isabela, Beatriz conosco, à mesa, olhou bem na minha cara. É portuguesa, já disse. Pá, frontal. Pai, por que vocês só falam do Lucas? Lucas é o neto. Vocês só falam do neto? Olha o espinho. Sentimento de rejeição. Era herdeira do trono, alguém roubou meu trono. Um ser de 48 centímetros rouba um trono, como assim? 3,5 kg, que palhaçada é essa? Porque isso é importante, essa linguagem é importante porque são espinhos que são colocados para fora. Então toda vez que eu grito, que eu humilho, que eu oprimo, que eu desmereço, que eu faço descaso, que eu desqualifico alguém, eu estou sendo um espinho para esse alguém. Você tem que repreender esse espírito de porco, espinho, na sua vida, em nome de Jesus. Vamos aplaudir a Jesus, porque Ele merece, Ele quer fazer algo na minha vida. Ah, pastor, mas eu sou sincero, eu sou explosivo. Então você vai deixar de ser. Porque o evangelho funciona ou não funciona. Não adianta a gente brincar de igreja, brincar de culto. Ou a gente vem para ser liberto, ou a coisa tem que mudar. Esse é o nosso propósito nessa manhã. Eu não posso sair por ali desse jeito que eu entrei. Eu preciso tratar os meus espinhos. E eu quero concluir fazendo uma pergunta. Por que Deus permite esses espinhos na nossa vida? Eu tenho a impressão que assim como o apóstolo Paulo falou, a minha graça, recebeu, né? A minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deus permite espinho, porque Ele quer desenvolver em mim e em você virtudes espirituais. Diga assim comigo, virtudes espirituais. Você precisa ser mais espiritual. Eu preciso ser mais espiritual. Eu preciso ter uma postura mais espiritual. No Pingo Doce, o Burger King tira minha espiritualidade, tenho que confessar. Toda vez que eu vou lá, passo raiva. Estou orando pelo burger. Que atendimento horrível. Parece que eu estou atrapalhado. Desculpa, eu estou a atrapalhar o seu trabalho. O senhor pode me dar um Oreo Shake, faz favor? Mas é um mau humor, é uma coisa horrível. Eu me sinto culpado de ir, sério, de verdade. É um espinho que eles têm. Temos que orar por eles. Temos que orar. Mas isso acontece em igrejas, acontece em lugares horríveis. Virtudes espirituais, perdão. É uma virtude espiritual. Visão da eternidade é outra virtude espiritual que eu preciso desenvolver. Dependência de Deus. Quero fazer as coisas no meu tempo, no meu relógio. Não dá. É a graça de Deus que vai tomar conta. Senão eu enlouqueço. Eu começo a bater mal. Eu começo a pirar, os meus neurônios começam a queimar. Eu preciso desenvolver virtudes espirituais, de oração, de dependência, de saber suportar o sofrimento. De muitas vezes pregar espetado. De muitas vezes falar coisas que eu ainda não consigo viver, mas é o meu propósito de vida. Um teólogo medieval disse assim, se os pregadores pregassem apenas tudo o que vivem, o silêncio seria insuportável. Não é que a gente se acomoda àquilo que não vive. Não, mas o nosso alvo é viver e ser como Jesus. Eu consigo? Não, Senhor.
Mas a graça do Senhor é suficiente para mim. Eu preciso dessa graça do Senhor. A graça do Senhor faz toda a diferença. Eu quero que você repita comigo o que nós aprendemos nessa manhã. Em primeiro lugar, a graça de Jesus é maior do que os espinhos. Você crê nisso? Diga amém. Diga assim, a graça enxuga. Diga enxuga. Enxuga as lágrimas que o espinho causou. O espinho fere e sangra e faz a gente chorar. A graça enxuga essa lágrima. Enxuga, abraça a gente. Número 3, a graça nos estimula ou nos motiva a prosseguir. Vai em frente. Sangrando, espetado, dolorido, chateado, magoado. Às vezes até rancoroso, com situações por resolver. Vai em frente, continua amando, continua servindo, continua sendo bênção, continua vindo à igreja, continua orando, vai ler a palavra, vai se santificar, continua. Era o que Deus falava para Paulo. E por fim, a graça de Deus restaura o amor por gente cheia de espinho. Você tem que sair daqui hoje querendo tratar esses espinhos em nome de Jesus. Será que há coisas em mim que espeta espinho nas pessoas que eu mais amo? Será que há palavras minhas que eu falo que ferem profundamente pessoas que eu digo que eu amo? Será que há temperamento, uma área do meu temperamento, fragilidades em mim que eu preciso tratar, que eu preciso que Deus cure na minha vida? São os espinhos espetados. A graça do Senhor vai te alcançar. Queria convidar os irmãos do louvor que viessem aqui à frente. Quantos receberam essa palavra, digam amém. Eu recebi essa palavra do Espírito Santo. Vamos aplaudir a Jesus mais uma vez. Fecha um pouco os seus olhos. Fecha um pouquinho os seus olhos. Diga assim comigo, a graça de Jesus faz toda a diferença na minha vida. Eu ouvi de uma irmã outro dia uma frase linda. E ela disse assim, quem disse que um homem não faz diferença na vida de uma mulher? Ela disse, antes eu não tinha nada. Hoje eu tenho pressão alta, dor de cabeça e insônia. Faz muita diferença. Que bom que Jesus faz muita diferença. Não para o mal, mas para transformar a nossa vida. Enquanto você fecha os seus olhos e fale com Deus sobre os teus espinhos, eu queria te convidar a dizer, Senhor, eu preciso acreditar mais na tua graça. Eu preciso acreditar mais no teu cuidado sobre mim. Mesmo instável, mesmo às vezes com problemas mentais, mesmo às vezes com espinhos espetados há tantos anos. Eu nem sei mais nem como tirar. Não sei nem mais achar esse espinho dentro de mim. Está tão fundo que eu não sei mais nem como faz. Como é que eu chego nele, Senhor? O Espírito Santo vai te revelar em nome de Jesus. Talvez você foi agente de espinho, de dor na vida de alguém. De um filho, de um pai, da esposa, do marido, de um professor. Nessa manhã Deus te convida a uma oração de arrependimento. Dizer, Deus, às vezes eu me sinto um porco espinho. Ferido, machucado, espetando pessoas, afastando pessoas de mim, sangrando por dentro, sorrindo por fora, que é para enganar as pessoas, mas a ti eu não posso enganar, eu não preciso fugir. Espinhos do coração sejam curados nessa manhã em nome de Jesus. Faz diferença na minha vida, Senhor. Você sabe que é uma canção que nós cantamos aqui, que fala daquele momento em que os meninos na Babilônia foram jogados numa fornalha. E quando a gente chegar no céu, a gente vai poder perguntar assim para o Sadraque, para o Mesaque e para o Abednego. Como é que foi essa situação tão espinhosa? De repente orar a Deus, ser fiel a Deus, e Deus permitir que vocês fossem jogados numa fornalha. Eu tenho certeza que eles vão dizer para mim, olha, naquele momento eu sei que o espinho foi grande, mas nós tínhamos a convicção de que Deus estava conosco. E se nós morrêssemos, amém, iríamos para o céu. Mas se não morrêssemos, Deus ia enviar o seu anjo, Deus ia enviar o seu filho para estar conosco dentro daquela fornalha. Portanto, o que é um cristão? O cristão não é aquele que não passa por espinho e nem fornalha. É aquele que tem consolo na fornalha, mesmo com espinho. Esse é o cristão maduro.
Esse é o cristão maduro, que enfrenta as circunstâncias, a fornalha, o espinho, de uma maneira espiritual, sem desespero, sabendo que somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Feche um pouco os seus olhos enquanto nós adoramos ao Senhor com essa canção. Há um outro na fornalha, esse outro é Jesus, que cuida de nós, que nos abençoa e que nos abraça, e que nos encontra, e que nos motiva, e que nos estanca o sangramento dos nossos espinhos. Vamos adorar ao Senhor com essa canção. Há uma graça se estou em meio ao fogo. Vai orando e vai adorando ao Senhor. Outro caminho se nada me restou. E quando olho o que fez em mim, onde estava aí, onde estou aqui. Aleluia, Senhor. Eu sei, sozinho não estarei. Havia um outro na fornalha. Obrigado, Jesus. Anda junto a mim. Havia outra em meio às águas. Louvado seja o teu nome. Que faz o mar se abrir. E se preciso ser lembrado, como fui liberto em ti. Há uma cruz que mostra o preço que Jesus pagou por mim. Há um outro na fornalha. Ele está lá, curando os nossos espinhos, enxugando as nossas lágrimas. Louvado seja o nome do Senhor. Sob as águas está o meu passado. O espinho do passado, da vergonha e da dor. Nunca mais o pecado vai me escravizar. Se liberta em nome de Jesus. Se eu tropeçar no meu caminhar, me levantarei, eu persistirei. Sigo em frente ao mundo, não vou me perder. Fale com Deus. Abra o seu coração. Sei, sozinho não estarei. Há um outro na fornalha que anda junto a mim. Há um outro em meio às águas que faz o mar se abrir. E se preciso Deus, ser lembrado, como fui liberto em ti. Sei que o poder que vence a morte é o poder que vive em mim. amém. Vamos orar. E há um outro. Vamos orar. Alguém nesta manhã que entendeu essa palavra? Quem entendeu, diga amém. Eu recebi do Senhor essa palavra e ela veio direto ao meu coração. E eu estou aqui a falar para vocês, estou a pensar em vários espinhos do meu coração, que eu preciso que Deus me trate, que Deus me cure. Será que alguém nessa manhã que gostaria de entregar a Deus um espinho do seu coração? Enquanto os irmãos estão a tocar bem suavemente essa canção, levante-se do seu lugar. Vem aqui orar conosco. Eu sou a primeira, há uma segunda pessoa? Amém. Já há uma terceira? Há uma quarta pessoa, quinta, sexta pessoa? Por favor. Nós não estamos diante de nenhuma pessoa humana. Estamos todos nós diante de Jesus. Eu só estou aqui mais alto que é para você me enxergar, só isso. Estamos todos diante do Senhor. Talvez você queira, você tenha algo espetado aí no seu coração. Eu quero orar pelos espetados da MCI hoje, dentre os quais eu sou um deles. E você também vai orar pela minha vida. Antes de pregar, pastor Ivone, eu pensava, mas como é que um espetado como eu vai pregar um sermão desse? E Deus diz, olha a vida de Paulo, Paulo era muito mais espetado que você, e olha o legado que ele deixou. Então é assim que a gente vive, espetado mesmo. O diabo quer que a gente olhe para o espinho. Deus diz, olha para a minha graça é maior. A minha graça é maior. Eu já fiz outras vezes, vou fazer de novo na sua vida. Você me conhece, você sabe que eu já fiz. Você sabe o Deus que você crê.
Você sabe de onde eu te tirei. Você sabe que eu mudei a sua história. Você sabe que eu já te aceitei, eu já te amei. Eu já mudei a sua trajetória, vou fazer outra vez. O Deus que estava na fornalha é o Deus que está neste lugar hoje. E dizendo: eu conheço os vossos espinhos. Eu conheço aquilo que faz sangrar o seu coração. Eu conheço aquilo que te faz sentir talvez vergonha, culpa, medo. Talvez uma fragilidade na sua mente. Talvez um impulso do seu coração. Palavras que você falou. O Senhor está a passar a mão dele sobre nós em nome de Jesus. E eu queria que a pastora Ivone, a pastora Priscila, os líderes de grupos de vida, obreiros da igreja, diáconos da igreja, saíssem também dos seus lugares. E colocasse a mão na vida desses irmãos e irmãs, que têm espinho, como eu também tenho, Paulo também. Aquele homem da fornalha está do teu lado, do meu lado, dizendo: ser curado em nome de Jesus. Espinho que dói, recebe o meu abraço em nome de Jesus. Espinho que ainda sangra, a minha graça te basta. Pastor e pastor Fábio, pastores presentes, levante-se, ore por essas vidas. Há mais gente aí sentada que eu sei que precisa dessa oração. Levante-se e venha. Que o espinho da vergonha caia por terra da sua vida em nome de Jesus. Pastor, eu não quero me expor. Jesus já te viu, não precisa se expor. Jesus já te notou aí no banco. Jesus já te viu aí. Você pode correr, pode entrar embaixo do banco. O amor de Deus vai te alcançar em nome de Jesus. Homem da fornalha, Jesus, filho de Deus, filho de Davi, vai tocando nos espinhos do coração nesta manhã. Eu declaro vitória em nome de Jesus. Adolescente que tem ódio do pai, ódio da mãe, ser curado em nome de Jesus. Irmãos que não se falam, espinho do ódio, ser quebrado em nome de Jesus. Espinho de infidelidade, ser quebrado em nome de Jesus. Espinho de agressividade, palavras erradas, ser quebrado em nome de Jesus. Espinho de pecado, ser quebrado em nome de Jesus. Há um homem na fornalha. Recebe o abraço do Senhor. Ele está aqui nesse lugar. Vai, espinho, ser curado, espinho. Adore ao Senhor. A mão do Senhor está nesse lugar. Recebe essa oração. Espinho, a minha graça te basta. A graça do Senhor te basta. A graça do Senhor. A graça do Senhor. A graça do Senhor. A graça do Senhor. A graça do Senhor te basta. A graça do Senhor te abraça. A graça do Senhor te ama. Vamos orar mais uma vez. Queria convidar toda a igreja a que se colocasse em pé. Numa boa, permaneçam aqui à frente, todos. Numa boa. Quantos creem que Deus está no nosso meio? Digam amém. Queria que você fizesse uma oração intercessória. Sabe o que é interceder? É você orar por alguém. Pastor, eu estou cheio de espinho. Esse é o mistério. Quando você ora pelo espinho de alguém, Deus levanta alguém para orar pelo teu espinho também. De 2 em 2, de 3 em 3. Você que está aí no seu lugar, os irmãos aqui da frente também. Eu quero que você dê um toque no ombro de alguém. Que você pegue na mão de alguém. Se você quiser sair do seu lugar e orar por alguém, também pode. Você vai dizer assim: a graça do Senhor está com você. A graça do Senhor está sobre a tua vida. Pastor, você não tem ideia dos meus espinhos. Verdade. Mas eu tenho ideia do que Jesus pode fazer. Ele já fez. Você vai de 2 em 2, de 3 em 3. Dizer: eu libero uma palavra de restauração da graça de Deus para a sua vida. Deixa o Senhor te abraçar. Deixa o Senhor te encher. Deixa o Senhor mudar o seu coração. Deixa o Espírito Santo trabalhar no nosso meio. Você que está na galeria também. Ore com alguém, profetiza sobre alguém.
Talvez alguém que está do seu lado tenha um espinho gigante, mas você não sabe. De culpa, de medo, de vergonha, de sentimentos de fracasso. Coloca a sua mão e abençoa em nome de Jesus. Abençoa os irmãos do louvor também, Senhor. Vai colocando a tua mão de graça sobre eles. Tu estás nesse lugar, Jesus. A tua mão está no nosso meio. Obrigado pela tua presença. Obrigado pela tua fidelidade. Obrigado pela tua graça no meio de nós. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Espírito de porco espinho, saia em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Toda a glória ao nome do Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua cura. Espinhos tratados nesta manhã, em nome de Jesus. Vamos aplaudir ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, com toda a força. Aleluia. Aleluia. Aplauda ao Senhor. Pode voltar para o seu lugar.